Neuroanatomia. Com apenas 2 kg de peso, cerca de 3% do peso corporal total, o sistema nervoso é um dos menores, porém mais complexos, dos 11 sistemas corporais. As duas principais subdivisões do sistema nervoso são o sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico, SNP. Divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso central É uma porção receptora de estímulos, comando e desencadeadoras de respostas. D'Angelo e Fatini, 2007. Componentes do sistema nervoso central. O encéfalo é a parte do SNC que está localizada no crânio e contém cerca de 85 bilhões de neurônios. A medula espinal conecta-se com o encéfalo por meio do forame magno do osso occipital e está envolvida pelos ossos da coluna vertebral. A medula espinal possui cerca de 100 milhões de neurônios. Divisão do sistema nervoso. Sistema nervoso central. Encéfalo, que se divide em cérebro e cerebelo. O cérebro se divide em telencéfalo e diencéfalo. Tronco encefálico, que se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo. E medula espinal. Já o sistema nervoso periférico é composto por nervos, que são 12 pares cranianos e 31 pares espinais, glândulos e terminações nervosas. A porção periférica está constituída pelas vias que conduzem os estímulos ao sistema nervoso central ou que levam até aos órgãos efetuadores as ordens emanadas da porção central. D'Angelo e Fatini, 2007. É formado por todo o tecido nervoso fora do SNC. Os componentes do SNP incluem os nervos, os gânglios, os plexos entéricos e os receptores sensitivos. Tortora, 2014. Componentes do sistema nervoso periférico. Nervo é um feixe composto por centenas de milhares de axônios, associados a seu tecido conjuntivo e seus vasos sanguíneos, que se situa fora do encéfalo e da medula espinal. 12 pares de nervos cranianos emergem do encéfalo e 31 pares de nervos espinais emergem da medula espinal. Cada nervo segue um caminho definido e supre uma região específica do corpo. Gânglios são pequenas massas de tecido nervoso compostas primariamente por corpos celulares que se localizam fora do encéfalo e da medula espinal. Estas estruturas têm íntima associação com os nervos cranianos e espinais. Plexos constituem-se como as formas de organização dos nervos raquídeos ou espinhais, que nascem na medula espinhal e atravessam os forames de conjugação para distribuir-se pelos órgãos a que estão destinados. Neurônios. A condução dos impulsos nervosos ocorre por intermédio dos neurônios, que são células nervosas, apresentam um corpo celular, do qual saem prolongamentos que são denominados dendritos ou prolongamentos citoplasmáticos, e axônios ou cilindro-eixos. Essas células são capazes de transmitir impulsos nervosos, potencial de ação. Tipos de neurônios. Multipolares. São neurônios que possuem um axônio e vários dendritos, são os mais encontrados no corpo humano. Bipolares. São os neurônios os quais 2 prolongamentos deixam o corpo celular, um dendrito e um axônio. Unipolares. Os corpos celulares localizam-se nos gânglios sensitivos e apenas um prolongamento deixa o corpo celular, que se divide em 2 ramos, um central e outro periférico. Anatomia do neurônio. Corpo do neurônio, também conhecido como soma ou pericário, contém o núcleo do neurônio. Dendritos são as porções receptoras de um neurônio. Os dendritos geralmente são curtos, afilados e muito ramificados. Em muitos neurônios, eles formam um arranjo, arboriforme, de prolongamentos que se estendem a partir do corpo celular. Axônio compreende toda a extensão entre as extremidades do neurônio. Terminal axiônico são as terminações distais das ramificações de um axônio. Bainha de mielina. A mielina é uma substância rica em lipídios, substâncias de gordura, e proteínas que formam as camadas ao redor das fibras nervosas e age como isolante. Nodo, ou nódulo. De Ranvier, são regiões limites entre uma célula de Schwann e outra. Classificação funcional dos neurônios. Neurônio aferente, sensitivo. Conduz o impulso nervoso sensitivo a uma determinada área do sistema nervoso central, da periferia para o SNC. Neurônio eferente, motor. Conduz o impulso nervoso motor do sistema nervoso central até uma outra área qualquer, parte do SNC para a periferia.
Interneurônios, neurônios de associação, servem para interconectar neurônios, aumentando consideravelmente o número de sinapses nervosas. revestimento do sistema nervoso central, Revestindo o sistema nervoso central encontramos as meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Dentro das meninges circula o líquido cefalorraquidiano ou líquor. A função principal dessas estruturas e do líquor é proteger o sistema nervoso central, como de impactos, ou entrada de substâncias nocivas ao SNC, o que ocorre no caso da barreira hematoencefálica, que é altamente seletiva, permitindo apenas a entrada de algumas substâncias ao cérebro. divisão funcional do sistema nervoso. O sistema nervoso também é classificado em autônomo e somático. O sistema nervoso somático consiste de neurônios sensitivos que conduzem a informação dos receptores primariamente na cabeça, parede do tronco e membros, e de neurônios motores que comandam o movimento consciente dos músculos esqueléticos. O sistema nervoso autônomo consiste de neurônios motores que regulam as atividades viscerais, involuntárias e automaticamente. Tortora, 2012. O sistema nervoso autônomo, também conhecido como involuntário, se divide em simpático e parasimpático. A grosso modo pode ser comparado ao sistema de aceleração e frenagem, ou feedback, enquanto um está ativo e inibe a ação do outro. Falaremos mais sobre o sistema nervoso quando abordarmos a fisiologia e treinamento, pois são mais funções integradas entre anatomia e fisiologia. Opinião.